Bem-vindos ao nosso vídeo e o tema é Organização da CPU. O objetivo desse vídeo é apresentar o que é uma CPU, como é o seu funcionamento e a organização de uma CPU. Para um melhor entendimento deste assunto, aconselhamos vocês a assistirem os seguintes vídeos. O conceito da arquitetura de Vuneman compõe um papel essencial para o entendimento deste vídeo. A máquina de Vuneman foi usada no primeiro computador de armazenamento e até os dias de hoje é a base da maioria dos computadores digitais. Por mais de um século, este conceito é a base do funcionamento de uma CPU em conjunto com seus componentes. Mas o que é uma CPU? A CPU, Unidade Central de Processamento, é o cérebro do computador. Sua função é executar programas armazenados na memória principal, buscando suas instruções, examinando-as e então executando-as uma após outra. Estes são alguns exemplos de que é uma CPU. Os componentes são conectados por um barramento, que é um conjunto de fios paralelos que transmitem endereços, dados e sinais de controle. Barramentos podem ser externos à CPU, conectando-a à memória e aos dispositivos de entrada e saída, mas também podem ser internos à CPU, como veremos em breve. A CPU é composta por várias partes distintas. A unidade de controle é responsável por buscar instruções na memória principal e determinar o seu tipo. A unidade de aritmética e lógica efetua operações como a adição e o AND, que é o e-booleano, para executar as instruções. A CPU também contém uma pequena memória de alta velocidade usada para armazenar resultados temporários e para um certo controle de informações. Essa memória é composta de uma quantidade de registradores, cada um deles com um certo tamanho e função. Normalmente, todos os registradores têm o mesmo tamanho. Esses registradores podem ser lidos e escritos em alta velocidade porque são internos à CPU. A organização interna de uma típica CPU de Vuneman é essa mostrada na tela. Essa parte é denominada caminho de dados e é composta de registradores, normalmente de 1 a 32, da ULA e de diversos barramentos que conectam as peças. Os registradores alimentam dois registradores de entrada da ULA, que são representados por A e B na figura. Esses registradores contêm a entrada da ULA enquanto ela está executando alguma operação de computação. A ULA em si efetua adição, subtração e outras operações simples sobre suas entradas, produzindo assim um resultado no registrador de saída. Esse registrador de saída pode ser armazenado em um registrador. Depois, ele pode ser escrito, isto é, armazenado na memória, se desejado. Neste exemplo, nós ilustramos uma operação de adição da ULA. Grande parte das instruções pode ser dividida em uma de duas categorias: a registrador-memória ou a registrador-registrador. Instruções registrador-memória permitem que palavras de memória sejam buscadas em registradores, onde podem ser usadas como entradas da ULA em instruções subsequentes. Uma palavra pode ser um número inteiro, por exemplo. Outras instruções do tipo registrador-memória permitem que registradores voltem à memória para armazenagem. Outro tipo de instrução é a registrador-registrador. Uma instrução registrador-registrador típica
busca 2 operandos nos registradores, traz os 2 até os registradores de entrada da ULA e efetua alguma operação com eles. Por exemplo, pode ser uma adição ou um e-booleano. Esse resultado é armazenado em um dos registradores. Esse processo de passar 2 operandos pela ULA e armazenar o resultado é denominado ciclo de caminho de dados e é o coração da maioria das CPUs. Quanto mais rápido for o ciclo de caminho de dados, mais rápido será o funcionamento da máquina. Então, neste vídeo, nós vimos o que é uma CPU, vimos também que a CPU é o cérebro do computador e sem ela não existiriam computadores como conhecemos hoje. Vimos também a estrutura básica de uma CPU e a arquitetura da CPU de Von Neumann.